Palavra ao Odilon, por favor. Meus amados irmãos de jornada, a presença de Deus em mim reconhece e saúda a presença de Deus em todos vocês. Ou seja, namastê. No islamismo, queridos irmãos, existe uma corrente chamada sufismo. E nesta corrente, aqueles que a praticam são conhecidos como sufis. São sábios que procuram viver o contato direto, a experiência íntima com Deus. Eles são a corrente mística do islamismo. E um ensinamento sufi muito bonito conta uma história de uma conversa entre Mohammed e Alá. Eu peço aos irmãos, por favor, desculpa, Odilon. Eu peço aos irmãos, por favor, que ao saírem para ir às salas de tratamento, não deixem seus objetos nas cadeiras. Levem seus objetos, por favor. Desculpa, Odilon. Não, tudo Desculpa. bem. É necessário. É necessário. Então, um ensinamento dos sufis nos conta uma suposta conversa entre Mohammed e Alá. Olha, o profeta não é Maomé, é Mohammed. Só que nós aqui no Brasil costumamos adequar as coisas segundo o nosso entendimento e criamos o tal do Maomé, mas não é Mohammed. O profeta se chama Mohammed. E sabemos que Alá é como eles chamam a Deus. Então conta-se nesse ensinamento sufi que Mohammed pergunta a Alá por que ele fez a criação, qual o motivo dele ter feito a criação, e que Alá o responde: eu era o tesouro oculto, quis me conhecer, amei me conhecer, então fiz a criação para que outros pudessem conhecer-me e ter a mesma experiência. Então, meus irmãos, estamos aqui para conhecer a Deus, que nós somos, porque nós somos a criatura, mas a nossa essência que nos dá vida e tudo que temos e tudo que manifestamos é Deus. Em 1863, nasceu em Calcutá, na Índia, Narendra Nath Datta, um garoto muito promissor, muito inteligente, um gênio para aqueles que o conheceram e que falavam dele. Na universidade, um atleta com várias capacitações, reconhecido como muito inteligente. E aos 18 anos ele questionava o sentido da vida, apesar de morar na Índia, questionava o sentido da vida, questionava a existência de Deus. Ele queria esse contato direto, mas ele era muito racional, muito cético. E ele então rejeitou muitas doutrinas religiosas na Índia porque não satisfez a razão. Assim como ele não aceitou o preconceito, aquela ideia de castas, em que uns são melhores que o outro, tem privilégio, ele não aceitou aquilo, ele rejeitava completamente, achava aquilo um absurdo. Assim como não aceitava privilégios por questões materiais. E numa aula na universidade, um professor inglês, sabendo dessa postura de Narendra, comenta com ele que só uma pessoa poderia lhe dar essa resposta. E essa pessoa era um santo que vivia ao sul de Bengala. Seu nome, monástico, Sri Ramakrishna Paramahansa.
E ele foi ter com esse homem. Ele foi encontrar esse homem. Era um homem simples, do povo, sem instrução. E aí Ramakrishna narra que ele chegou no ashram dele, e aí Narendra sentou diante dele. E Ramakrishna narra que, ao observá-lo, viu que ele não tinha muito cuidado com o corpo. O cabelo estava desgrenhado, a roupa também estava toda desalinhada. E ele observou que Narendra era uma pessoa desapegada. Ele então narra que ele pediu a Narendra que Narendra cantasse para ele. Então Ramakrishna narra que Narendra cantou com a mente e com o coração, como se estivesse em meditação. Ramakrishna, que era um homem santo, diz que entrou em êxtase. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu também tive 2 êxtases aqui hoje. Êxtase, no meu entender, e parece que também o dos mestres que falam a verdade, não se trata de perder a consciência, perder a noção de você estar, perder a noção da realidade, mas viver intimamente, para além dos sentimentos que a gente já conhece, a presença do divino em você, essa força divina que te sustenta, que é a vida em você, e que o habilita a pensar, falar, sentir, agir e experienciar a vida. E é um momento que o ego, pequenininho, insignificante, percebe que por trás dele, o sustentar, existe uma vida realmente imortal, infinita, que é um tesouro. O tesouro, como o Sufi disse, como Allah disse para Muhammad, eu era um tesouro oculto. Uma foi o momento em que Karina cantou Girassol. Gratidão, Karina, muito obrigado. Agora, em especial, também a Karina, mas a todos presentes, o momento que foi cantado Poder, Força e Vitória de Jesus, e que todos vocês cantaram. É ver o tesouro oculto no outro. Essa é a experiência direta com Deus. Não é uma coisa fenomênica. Não é um anjo surgir no seu quarto. Não são imagens transcendentais. Não. Não é assim que nós vamos ver Deus. Ver Deus é ver em você e ver no outro, para além da personalidade sua e do outro. E é isso que Ramakrishna começou a explicar e a mostrar para Narendra. Narendra questionou vários mestres que ele tinha encontrado. Ele perguntava assim diretamente: você já viu Deus? E conta-se a narrativa da história que Ramakrishna, sem hesitação, olhou para ele e disse: sim, eu já vi Deus. Eu vejo agora aqui, só que mais, assim como vejo você, só que de forma mais clara. Mas Narendra era muito rigoroso, era cético e não ia aceitar assim, da boca para fora. E nem Ramakrishna queria isso. Tanto é que o próprio Ramakrishna disse para ele: teste-me como os agiotas testam as suas moedas, e não me aceite até que você faça todos os testes rigorosos que você julgar necessário. Essa relação durou 5 anos. Durante 5 anos, aquele homem simples do povo, sem nada de especial em termos de cultura, de estudo, encantou aquele homem de grande capacidade intelectual. E durante 5 anos ele acompanhou e conviveu com Ramakrishna. Ramakrishna, no final da sua vida, já bem doente, porque ele já estava bem doente e idoso quando Narendra o conheceu, falou de Narendra: tive muitos discípulos, alguns eram velas, outros eram candelabros, mas Narendra era como o sol do meio-dia.
E ao próximo da morte, ele escreveu: Narenda ensinará aos outros. Ao falecer, Narenda e todos os outros discípulos criaram então a Fundação Ramakrishna. Narenda começou a buscar entender na prática, a vivência, esse contato com Deus. E ele então percebeu que ele tinha que conhecer a Índia toda. A Índia era o grande palco onde ele iria conhecer. E ele viajou a pé praticamente a Índia toda, lidando frente a frente com todo tipo de pobreza e miséria. E ele dizia para os outros que se diziam mestres, que antes de qualquer escritura, de ensinar sobre Deus, que deveríamos todos primeiro ensinar e dar-lhes o que comer, ensinar-lhes a como obter a comida, se vestir, e aí sim depois eles deveriam falar sobre Deus, ensinar sobre Deus. Na conferência no parlamento das religiões em Chicago, ele disse que era um absurdo, uma falta de respeito, querer falar de metafísica para quem está morrendo, subnutrido de inanição. Então ele compreendia que estamos na matéria, mas precisamos dessa vivência na matéria equilibrada e sadia para ver Deus. Assim como num outro dia aqui nas palestras eu citei a experiência de Buda, o caminho do meio, em que numa época em que pela juventude, pelo afã espiritual equivocado, um impulso, eu julguei que tinha que abandonar minha filha recém-nascida e minha esposa e me viajar para o Tibete, para a Índia. Não sei nem se eu chegaria lá. Talvez tivesse morrido como mendigo ao chegar lá. Graças a Deus não fui, mas a resposta me veio depois que eu fiz uma prece. Depois você assiste o vídeo falando sobre isso. É o caminho do meio. Sabe como é que nós vamos ver Deus? É olhando o outro, vendo o outro. Narendra depois assumiu o nome monástico por qual ele é conhecido. É Swami Vivekananda. Viveka quer dizer discernimento. Ananda é bem-aventurança, é a felicidade espiritual. Então, é usado o discernimento e da razão para encontrar essa presença sutil do amor e da vida de Deus em você. Vamos lembrar do ensinamento, do comentário de Kardec? Fé inabalável só é aquela que em qualquer época pode encarar de frente a razão sem nenhum temor. Então ele fala que a razão precisa estar junto da vivência. Porque se você estiver calcado nas respostas e no entendimento, sua fé é inabalável. E é preciso que você tenha discernimento, para discernir de tudo aquilo que chega a você e para você criar a base racional que vai lhe dar a fé inabalável nessa presença subjetiva que é Deus em você. Mas que você precisa aprender primeiro vendo no outro. Vivekananda diz assim: se o homem é a manifestação de Deus, que melhor forma de servir a Deus do que servir ao homem? Então passa por todos nós o conhecimento de Deus através do outro. O Berto Holden tem uma máxima que eu gosto muito, ele dizia: a morte não nos faz o que a vida não nos fez. Infelizmente, algumas pessoas equivocadas acham que o fato de morrer vão botar ele diante de Jesus e de Deus, simplesmente porque eles morreram. A morte não nos faz o que a vida não nos fez. Nós continuaremos no plano espiritual percebendo e vendo Deus na proporção que conseguimos alcançar aqui. É claro que um pouquinho mais, porque estaremos num mundo mais sutil, vivendo com outros espíritos que estão em condições mais sutis. Mas é aqui que a gente faz. E a gente faz como? Amando e servindo o outro. Essa coisa fenomênica, fantástica, isso é uma ilusão, isso não existe. João, evangelista, mente o homem
que diz amar a Deus que não vê, se ele não ama o irmão que vê? Ele estava dizendo claramente, esse Deus transcendental, espiritual, que nós não podemos ver, e que a gente diz amar tanto, está diante de nós no outro. Se você ama a Deus de verdade, é essa presença de Deus diante de você que você tem que manifestar esse amor. Porque se você diz que ama esse Deus transcendental e olha essa manifestação de Deus à sua volta e ignora, você está mentindo. Porque é através dessa presença manifestada à sua volta, que também você é que você vai ver Deus, aprender a viver o amor de Deus e a conhecê-lo, assim como conhece o outro, assim como conhece você. Olha Jesus afirmando a mesma coisa. Tive fome e você me alimentou. Tive sede e você matou minha sede. Estava doente e você foi cuidar de mim. Estive preso e você me visitou. E aí os discípulos, mas mestre, nós nunca fizemos isso ao Senhor. Fizeram sim, porque toda vez que vocês fizeram isso ao próximo, era a mim que faziam. Somos todos um. Olha a mesma afirmativa aí. A espiritualidade nos fala, sem a caridade não há salvação, porque é a caridade que nos vai permitir servir a Deus, amando o outro, conhecendo o outro e conhecendo a si. Não existe outro caminho. E será sempre relativo. A gente sempre estará nesse... Todo o nível que a gente tiver, amar a Deus será sempre amar aquelas outras expressões à sua volta. É claro que será cada vez mais gradual, mais elevada. Mas há como alcançar essas outras elevações sem passar pelas primeiras? Por exemplo, como é que aprendemos a ler? A gente quer ler um livro. Existem grandes conhecimentos, conceitos em livros. Como é que se começa a aprender a ler? Primeiro você tem que descobrir, aprender o que é a letra. Você aprende cada letra. A, B, C, D. Você tem que gravar cada uma delas. Depois, o som de cada letra. A, B, C, D. Qual é o próximo passo? Sílaba. O que uma letra com a outra, né, o que é a vogal com a consoante, som que ela faz. Em seguida, como elas juntas, como esses pares juntos formam a palavra. E aí sim, o que significa essa palavra? O que quer dizer essa palavra? Em seguida, o que fazemos? Juntar palavras para formar frases. Hoje está um dia de sol. Todo mundo entendeu? Mas não tivemos que passar por todo esse processo? E aí vamos pegar um livro. E aí vamos aprender a ler aquelas frases, que não são só frases assim, para o dia de sol, a flor é bonita. Não, elas começam a se tornar mais complexas. Então, conhecer a Deus é assim. E começa aqui, encarnado, amando e servindo o outro, entendendo o outro, olhando o outro. Servindo o outro, você está servindo a Deus. E paulatinamente, é claro, nos tornamos mais habilitados para ver mais amplamente Deus e percebê-lo. Esse é o caminho. Não há outro. Precisamos parar de ilusões, de enganos. E é pessoal e intransferível. Podemos fazer coletivamente? Sim, mas é pessoal e intransferível. Cada um tem que construir e se capacitar para isso. Porque se você coloca na mão do outro, esse imperfeito que tem dificuldades, quando ele comete um erro, você vai em seguida, porque você colocou na mão dele, e você não terá nenhum direito de reclamar dele, pelo resultado. Foi você que entregou aquilo que cabia a você fazer. Mas nada impede que juntos nos apoiemos e nos ajudemos na medida de nossa possibilidade. Mas ninguém é líder. Ninguém se destaca como líder, como o maior entendedor. Esse é o caminho. Essa é a forma, não há outra.
Olha que coisa fantástica. Vários homens na história da humanidade viviam procurando isso. Procuravam isso. Isso nos encanta em filmes, sejam de heróis, sejam aqueles filmes fantásticos de magia. Nos encanta. E a gente fica encantado com aquilo. Quando é uma realidade nossa que a gente não vivencia, a gente não para pensar nisso. Sabe qual é? Por exemplo, Hércules, na mitologia grega. O que nos encanta? Ele é filho de quem? Deus, né? Zeus, Deus. Outra coisa, é um imortal. Somos o quê? Agora que já entendemos que o Espiritismo nos diz, o que é que nós somos? Somos imortais e quem? Filhos de Deus. A gente leva em consideração isso. Somos gratos todo dia por isso. É uma verdade. Não estamos fantasiando. Agora, nos fazemos dignos dessa condição, nos portamos dignamente como filhos de Deus, imortais. Isso nos dá poderes? Não nos dá poder, nos permite usá-lo em benefício do outro e de si, mas não nos pertence, mas nos é dado, porque somos filhos do Pai, utilizá-lo, desenvolvê-lo, e temos até a liberdade de usá-lo mal, a capacidade de pensar, de agir, e sofremos as consequências que a lei divina nos impõe. Foi o que ele criou para poder coordenar tudo isso, para que a coisa não virasse o caos e se perdesse. Olha só, uma coisa moderna, recente, de um filme de herói, mas uma verdade. O que o tio fala para o seu sobrinho, que é o Homem-Aranha? Alguém lembra? Uma verdade, uma grande verdade de todo o filme. Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Isso é uma verdade. Você é filho de Deus e imortal. Você tem vivido dignamente isso. Você tem levado todo dia em consideração isso. Como aqui em outro vídeo eu citei, somos Cristos? Sim. Fiz até uma conta absurda. Depois que eu vi, falei, meu Deus, eu posso falar de espiritualidade, mas não tenho que falar de matemática. Eu fiz uma conta de que para cada 10 quilos de nosso corpo são 1 trilhão de células. Quem tem 90 quilos tem 9 trilhões. No outro vídeo eu falei que tinha 90 trilhões. Meu Deus do céu. Perdoe-me. Então, são 9 trilhões de células aqui. Indivíduos que dependem dessa consciência que a habita para terem alimentação, para terem água, para se protegerem, se resguardarem, para que possam continuar evoluindo. São miríades de seres. Quem lembra da aula de citologia? Cada célula tem um aparelho digestivo, tem um aparelho reprodutor, são micro seres vivos em evolução. Levamos em consideração isso? Somos o Cristo que deveríamos ser a eles? Como o Cristo age em relação a todos nós? Como é que eles agem? Como é que ele age? Ele vive em função de quê? Eu vivo para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos nós tenhamos todas as oportunidades de aprender a amar e conhecer a si e o outro e a Deus. Vivemos em função disso. Fazer isso não impede que você tenha profissão, se você seja pai de família, que você tenha lazer. Não. Não é isso. Mas quando fazemos tudo isso, levamos em consideração todas elas, porque o ódio que você sente repercute nelas. O desprezo que você sente pelo outro ser humano é um desprezo, na verdade, a quem? A Deus e a você. Já que somos todos um, a gente leva em consideração isso? Isso tudo repercute em nossa vida. E a gente vive nesse vazio insuportável que faz com que a gente busque as compulsões, a fuga da realidade, porque não entendeu e também não quis entender. E o ego então busca o que é conveniente, rápido, a sensação que destrói você, destrói os outros, te torna pior filho, pior pai, pior amigo, pior tudo. Te envergonha diante de você mesmo. Mas a gente pode sempre parar
aqui agora o equívoco e começar a mudar. Chico Xavier, não podemos voltar ao passado e fazer um novo início, mas podemos iniciar agora e fazer um novo fim. Como eu disse, o melhor caminho é o caminho do meio. E eu descobri, como eu falei em outro vídeo, que eu não precisava ir para a Índia, não era sair daqui para o Tibete, me tornar um asceta, para que eu pudesse vivenciar a verdade, encontrar a Deus. Não, é exatamente em meio a toda a vida humana, com todos os percalços, com todas as responsabilidades, com todas as atribuições, que eu preciso ver Deus no outro e em mim. Porque é exatamente os bastidores da vida que está presente. Que está presente. E eu tenho uma forma especial para fazer isso. Tem momentos que eu forço isso. A endorfina, e o doutor Bernardo aqui, que é o cátedro que pode me corrigir se eu estiver equivocado, ela tem uma função muito fantástica no nosso cérebro. Nosso cérebro são 2 hemisférios, certo? O direito e o esquerdo, e ele é ligado por um corpo que chama corpo caloso. A endorfina faz com que esses 2 hemisférios funcionem harmonicamente. No nosso hemisfério direito, nós temos o artista, o criativo, o espiritual, o místico. Do lado esquerdo, nós temos o cientista, a razão, o matemático, o lógico, o concreto. Aqui nós temos o abstrato. Então a endorfina, quando ela atua, ela faz com que matéria e espírito trabalhem harmonicamente. Como é que a gente produz endorfina? O ato sexual produz endorfina. A oração, a prece produz endorfina. A meditação produz endorfina. Esforço físico produz endorfina. E uma forma que eu uso, então, para poder entrar nesse estado especial é caminhar. Eu tenho feito regularmente caminhada de 10 quilômetros. E aí, quando você começa o esforço, a endorfina começa a atuar. E como eu falo, eu busco sempre primeiro o sentimento, depois a razão. Recentemente, fui dar uma caminhada, e aí começou a surgir a endorfina. Depois de alguns quilômetros, começou a surgir a endorfina. Aí veio aquele sentimento primeiro, sentimento de gratidão. Porque a endorfina produz isso, a alegria de viver, você está bem, coisa bonita, você começa a perceber as coisas em um outro ângulo, assim como a prece faz, assim como a meditação faz, assim como depois do ato sexual, de forma correta, sadia, com respeito, com amor, produz no casal. E aí começou a dar aquele sentimento gostoso. Eu falei, poxa, agora é hora de começar a fruir o pensamento. O sentimento começa a vir à mente, e aí a mente segue aquilo que você já cultua. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu vou encontrar Deus. Vou encontrar Deus o tempo todo. Deixei Deus em casa fazendo uma comida especial para mim, minha esposa, e fui encontrar Deus. E aí fui no mais gostoso propósito do namastê, aquele que vê e admira e reconhece Deus no outro. Como? Não fui falando namastê pela rua, lembra? Tem que ter contexto. Mas o boa tarde, com vontade, boa tarde. E aí passei por 3 moças, 3 senhoras, mais ou menos da minha idade ou mais nova. Ao me aproximar delas, elas pareciam meninas conversando. E aí quando eu passei, falei, boa tarde, meninas. Em meio a sorrisos de meninas, elas me responderam boa tarde. Quem eram elas? Além das personalidades? Deus. Deus manifestado. Fui mais à frente, um senhor sentado no portão, boa tarde. Mas sempre com a ideia do namastê, reverenciando a presença de Deus. Só que é contexto, não posso chegar e falar namastê para quem não vai entender. Aqui tem tudo a ver, mas lá não. E cada um respondeu de um jeito. Me aproximei de uma birosquinha onde 2 bebiam. Eu sabia que eles não estavam sozinhos. Havia os irmãos do outro lado ali, envolvidos com a dependência do álcool. Mas não era
Não era momento de outra coisa a não ser passar ali, dar uma boa tarde, desejando bem a eles, inclusive os irmãos do outro lado. E ao falar o boa tarde a eles, recebi um boa tarde entusiasmado. Espero que a energia positiva tenha chegado também aos irmãos do outro lado. E assim foi. Mais à frente, lá na volta, quando eu já tinha feito mais da metade da caminhada, vinha um senhor idoso carregando um cachorro. E aí virei para ele e falei: boa tarde, meu amigo. E aí ele falou uma coisa que deu um toque especial que eu não esperava. Ele falou assim: boa tarde, que Deus te abençoe. Ele fez exclusivamente para mim? Não, possivelmente alguém evangélico, alguém que tem fé, e talvez cumprimente todos assim. Mas foi ao caso que ele estava ali naquele momento, naquele dia? Não. E na hora que ele falou assim, boa tarde, que Deus te abençoe, senti uma coisa no peito, como se fosse um baque, mas muito gostoso. Talvez ele nem perceba, nem pense nisso, que ele é Deus manifestado. Não estava pensando nisso. Estava no passeio com o cachorro. Mas para mim ele é Deus manifestado, eu tinha que ver. Independente dele saber, pensar, achar assim, eu é que tenho que ver nele. Nossa, isso está me fazendo bem. Continuei andando, e aí passei por pais carregando crianças, tinham tirado crianças da escola. Muitas crianças, os pais respondiam, as crianças não. Coisa de criança, não é de se esperar isso. Os pais respondiam, a criança não. Mas eu fiquei encantado quando eu passei por uma moça com a criança, e ao dar boa tarde a ela, ela me respondeu, em seguida a menininha falou, boa tarde, moço. Eu pensei, já é um espírito com ou educação ou a condição fraterna. Faz questão de participar dessa coisa. Ou a educação só, ou já é um espírito com essa fraternidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo me tocou, me emocionou. E eu continuei andando. E aí começa a vir sentimentos, ideias. Essa é a relação com o Pai em você. Comecei a lembrar dos trabalhos aqui, dos abraços que eu dou, dos abraços que eu recebo. Dos irmãos que chegam aqui com olhos de esperança, por um fio, a família às vezes por um fio. E a coisa começa a mudar, a resolver-se. E os olhos desse irmão começam a deixar de ser de esperança para ser olhos de fé. Ele começou a entender que ele pode mudar isso, que se ele quiser de verdade, e que nada é fim, e que ele não depende do outro, a ponto de botar a vida na mão do outro, mas sim de ir ao outro que entende, que pode ajudá-lo para que ele se torne autônomo nessa busca e nessa construção dessa jornada, dessa vida. Todos nós somos esses imortais filhos de Deus. Isso cura tudo. Até o final da encarnação você estará curado? Não, são muitas coisas que a gente tem para resolver. São muitas vidas em que a gente deturpou sentimentos, atos, palavras, e são escombros enormes. Mas é nesse fio, em meio a todos esses escombros, que você começa a encontrar a força que começa a emanar em você e vai ajudando você a botar as coisas no lugar e jogar os escombros fora. É como você está numa sala cheio de entulhos, cadeiras, móveis da forma mais grotesca, completamente escuro, no escuro. Você esbarra em um, esbarra em outro, se machuca, não tem nenhuma noção. O primeiro filamento de luz que aparece, e você já começa a ver em que você está esbarrando. E você já pode tirar, arrumar, corrigir. E o que é esse fio de luz? Amor ao outro, querer bem, compreensão, tolerância, respeito, humildade. Servir o outro é dano que se recebe. Você quer luz? Leve pouco de luz que o outro ainda não tem, que você já conseguiu, e leve a outro, e leve a outro. E aí, aquele lugar cheio de escombros escuros, se ilumina um pouco mais, você não vê só o que está à sua volta, você enxerga um pouquinho mais dos escombros. O que é que você vai fazer? Vai ajeitando aquilo, e vai jogando fora aquilo que não presta. À medida que você continua fazendo, essa presença divina manifesta-se em você, levando você a amar, a querer amar desinteressadamente, e a entender como é bom isso, e que alegria, como o mundo é justo e benéfico, independente do que aconteça, você vai resolvendo as coisas.
E aí você começa a ajudar outros a resolver. Você vai lá e ajuda ele a resolver, mas você não torna ele dependente de você. Você mostra para ele como ele também tem essa fonte dentro dele, essa luz dentro dele que ele também pode acender. Porque com uma luz acesa ajuda 10. 10 com a luz acesa ajuda 100. 100 com a luz acesa ajuda 1000. Até que todos estejamos vivendo o quê? O Deus que nós somos. O Pai que nós somos, que está em nós. Isso não nos tira da nossa vida cotidiana que nos cabe, que é muito rica. Mas essa é a forma de ver Deus. Paulatinamente. E Deus nos irmãos menores. Aí talvez você fale assim, poxa, mas olha só, eu tenho um problema para lidar com o outro. Olha, essa questão de ter dificuldade para lidar com o outro ser humano, isso é culpa nossa, porque são muitas vidas e vidas em que nós, humanos, ferimos e machucamos e criamos desconfiança entre nós. Tanto é que eu vou dizer uma coisa, tem gente que ama animal, né? Tem um amor tremendo para o animal. Quando você fala de ser humano, ele já se retrai. Então vou te dar uma forma de... Como é que você tem um cachorro? Sabe aquele amor que você sente por esse cão? Esse carinho, esse querer bem por esse animal que não entende nada. Está todo na sua mão, mas você tem um carinho tremendo por ele. Tente elevar essa forma de amar o animal ao humano. Lembre-se, esse humano é a manifestação de Deus. E você não verá Deus em você, se não ver Deus no outro. Isso não significa estar sujeito aos caprichos, os erros dos outros. Não. Olha que maravilha. Olha o exercício. Você precisa amar, você precisa ser justo, ao mesmo tempo que não permite que os equívocos, que o mal que o outro pode lhe causar, atinja você. Você toma as medidas necessárias para impedir que aquele mal atinja você. Mas nunca deve ser uma proposta de quê? Raiva, revolta, de mágoa, de dar o troco. Porque ao fazer isso, você está disciplinando a sua personalidade. Você está lapidando aquilo que em você não é Deus. É o ódio, a inveja, o desrespeito, o despeito. Caminho do meio. É desenvolver a luz e fazê-la brilhar em meio à escuridão. É isso que faz a gente realmente ser dignos de sermos, de dizermos, sou filho de Deus, eu sou imortal. E isso tem um efeito tremendo em nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. Mesmo que a gente não fale, não imponha, é o ser, você é aquilo, e aquilo atua no ambiente, mesmo em silêncio. Dizem que Chico Xavier, as pessoas se aproximavam lá da porta da entrada da casa dele, as pessoas já começavam a chorar. Aquilo era ele. Diz que a NASA, quando veio medir a aura dele, diz que a aura dele tinha 10 metros, alcançava 10 metros aquela vibração dele. O Wi-Fi dele com Deus era maravilhoso, não sei quantos terabytes. Então quem chegava lá fora, já entrava na vibração dele. E como não estava preparado ainda para viver aquilo, aquilo toca, porque todos nós necessitamos e buscamos, mesmo equivocadamente, essa presença, esse é o sentido da existência. Eu não sei quem falou, não lembro, mas dizia que não interessa onde quer que seja nesse universo, em que planeta, em que plano, se existe um ser vivo, a essência da busca dele é o Criador. Interessa em que lugar desse universo, em que nível de vida. Mas uma coisa é certa, ele está em busca do Criador, mesmo sem saber ainda. Nós já temos a razão e a compreensão da existência dessa presença. Vamos fazer valer. Isso vai ajudar você com as compulsões? Sim, as compulsões são os escombros. No dia seguinte você está curado? Não, é uma construção. A força que você fez para penetrar, mergulhar nesses escombros, você tem que resolver. Mas é possível sair. Falam que os grandes santos da humanidade são os grandes pecadores do passado. Sim,
tornaram-se grandes santos depois de terem mergulhado em grandes equívocos e de lá, por conta própria, saírem, encontrando Deus em si, no outro, se esforçando por vivê-lo. E aí a gente vê o resultado final, os grandes santos. Dr. Bezerra de Menezes, admirado, respeitado por todos nós espíritas, e até mesmo quem não é espírita, mas que conhece o trabalho. Quem foi ele há 2000 anos atrás? Zaqueu, cobrador de impostos, odiado, desprezado. Ele mesmo tinha uma visão negativa de si, estava com um problema de consciência tremendo. Tanto é que ele foi buscar Jesus. Alguém aqui é cobrador de impostos? Então acho que a gente, com menos de 2000 anos, a gente consegue melhorar bastante. Vamos fazer valer, meus irmãos. Essa coisa de eu amo Deus transcendental, eu canto música, não tem nada de mal. Mas sabe onde Ele está e Ele precisa do nosso amor? Porque esse Deus transcendental, na forma espiritual, que coordena e que cria espíritos, não precisa desse nosso amor. Mas existe um lugar onde Ele está e lá esse amor é necessário, lá Ele precisa. Onde? Naquele que está diante de você. Deus está ali? Sim, e ali Ele precisa desse seu amor que você pode dar. Agora, ficar cantando hosanas e desprezar o outro, a hipocrisia é uma mentira. A gente precisa corrigir esse direcionamento. Muito obrigado, meus amados irmãos, pela paciência. Desculpe pelos equívocos. Mais uma vez, gratidão. Queridas manifestações de Deus que me levaram a um momento especial. Agora, faça isso por você. Ou alguém que não consegue dar uma boa tarde, uma boa noite, um sorrir. Namastê, meus amados irmãos.